Deus maravilhoso, misericordioso e poderoso, Pai, estamos na Tua presença, meu Pai, nesta tarde de segunda-feira, primeiramente louvando, engrandecendo, bendizendo o Teu nome. Pai, sendo grato a Ti mais uma vez pela oportunidade de estarmos presentes diante da Tua grandeza, de estarmos, Pai, aqui, Pai, com a oportunidade de ouvirmos mais da Tua palavra. Pai, sabemos que não merecemos nada disso, mas o Senhor tem sido misericordioso e tem sido gracioso conosco. Pai, obrigado pela dádiva da vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti. Pai, que a Tua palavra venha entronizar nos nossos corações e nas nossas mentes, transformando, Pai, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar e a nossa maneira de viver. Para que Teu reino, Pai, venha ser glorificado através das nossas atitudes, para que o palco, Pai, da Tua glória venha ser as nossas vidas pautadas na Tua verdade. Pai, que cada um de nós, tanto eu quanto cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, venham ser fundamentados pela Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Tu, Pai, Teu Filho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E como diz João 8,36, se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livre-nos, Pai, de toda ignorância, para que nós possamos não perecer por falta de conhecimento. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, estamos de volta então. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria de convidar cada um dos irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 8. Hoje, se Deus permitir, estaremos finalizando o capítulo 8 para a glória de Deus. Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 8. E nós estaremos lendo do versículo 28 ao versículo 34. Amém, irmãos? Mais uma vez, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 24, ao 34, perdão, irmãos. A versão que eu utilizo, como sempre gosto de falar para os meus irmãos, é a versão King James 1611. Por que eu falo isso? Para que os irmãos não se sintam perdidos no texto, por alguma diferença de tradução. Nós temos que lembrar que a tradução da Bíblia são feitas por várias pessoas, mas o interessante, o importante é que o texto ele tem o mesmo significado, o contexto é o mesmo, e nos importa é falar a verdade ao qual é dita aqui. Então vamos ler o texto de hoje, que diz assim na minha versão. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: "Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" E não muito longe deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: "Se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos." E Jesus lhes disse: "Ide." Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada
e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Uma passagem muito conhecida, meus irmãos, glória a Deus por isso, né? Uma passagem também que é encontrada no Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, né? Que é a passagem que tem mais ilustração desse texto. Marcos ele aprofunda bastante nesse texto. E Lucas também, capítulo 8, versículo 26 ao 39, tá? Para que os irmãos tenham ciência de quais são as passagens que são faladas no Evangelho Sinótico. Mais uma vez, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. E Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Amém, irmãos? E o texto aqui ele vai nos falar de uma possessão demoníaca, correto? E muitas pessoas elas têm como uma das, entre aspas, contradições bíblicas nesse texto. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas só é citado um endemoniado, de maneira que Mateus ele vai citar dois endemoniados. E ele vai falar da terra dos Gadarenos. Essa terra ela é identificada em Marcos e Lucas como o território ao redor da vila de Gesara. Por isso que Marcos e Lucas vai falar na terra dos Gerazitas ou Gerazenos, né? Mas o que é isso? Ou é Gadara ou é Gesara, né? Se nós formos olhar no contexto, no território, na geografia da época de Cristo, Gesara como local, como cidade maior, ela estava a aproximadamente 50 quilômetros da costa do Mar da Galileia. Seria então impossível Jesus ter viajado essa distância naquele tempo tão rápido para que estivesse nesse contexto aqui. Porém, essa Gesara aqui não é a Gesara cidade grande, mas é uma vila. É uma vila de Gadara. É uma vila de Gadara e por isso que não há contradição também territorial. Então Gesara aqui é uma vila da Gadara. Gadara que faz parte de Decápolis. Como nós vimos no capítulo 4 do nosso estudo, Decápolis ela fazia parte do domínio grego, né? Eram 10 regiões gregas em volta de Israel. Amém, irmãos? Essa Gesara ela era governada por Gadara. E por isso que Mateus vai falar aqui na terra dos Gadarenos. Porque era tudo Gadara, né? Por mais que era vila de Gesara, como diz Marcos e Lucas, era Gadara porque era território gadareno. Amém, irmãos? Então não tem contradição. E a respeito dos dois endemoniados que Mateus vai citar, porque Lucas e Marcos vai falar somente de um endemoniado. Mas provavelmente este um que é citado por Marcos e por Lucas era o que dava mais problema, era o que era mais violento. Por isso que Marcos e Lucas mencionam um, enquanto Mateus ele estava interessado aqui no duplo testemunho. Nós temos que lembrar que o foco da carta, o foco do evangelho é o que diferencia, o que distancia um evangelho do outro. Ambos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. São sinóticos no sentido de que eles têm muitos textos em paralelo, porém, cada um de uma perspectiva diferente e escrito para um povo diferente, com um intuito diferente. Marcos, com o intuito aos romanos, ele tem o intuito de mostrar Jesus como filho de Deus também, como João, né? Mas aquele que faz milagres, porque os romanos eles eram focados mais no algo palpável, nas curas, nos milagres. Você vai ver que o evangelho de Marcos ele é sucinto, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e ele está pautado nos milagres e nas curas, porque os romanos daquela época, para eles era mais o palpável.
Lucas, ele como um médico e como um doutor, ele escreve o seu evangelho de maneira mais detalhada, minuciosa, mas também com foco para os gentios, para todos aqueles que não tinham a doutrina judaica da época. Então ele também vai mostrar de maneira mais palpável possível, mesmo que minuciosamente, mais detalhe. Então, a eles interessaram a mencionar o homem que dava mais trabalho, aquele que tinha mais problemas, aquele que era acorrentado por aguilhões nos túmulos, como vai dizer em Marcos capítulo 5 ou em Lucas capítulo 8, aquele que vivia acorrentados porque fazia muito problemas, viviam em túmulos, dormindo de um túmulo ao outro. Ele cita este homem, mas Mateus não, ele está interessado ao foco do povo judeu, a mostrar que aquele homem que estava passando por ali era Jesus, o Messias, o Cristo ungido, aquele ao qual os judeus estavam esperando, e que ele tinha poder também, e tem, sobre os demônios. Então, duplo sentido, duplo testemunho era mais interessante a Mateus. E com isso, nós estamos vendo aqui que não tem contradição nenhuma. Um complementa o outro. Os três evangelhos, eles citam esse registro. Claro que Mateus ele apresenta um relato mais sucinto do que Marcos, porque Marcos é mais exaustivo. Como eu disse, o foco dele é muito para os romanos, que são gentios da época, que dominam. Nós sabemos que o território romano, Roma era a potência da época, que dominava Israel, né? Então, Marcos ele mostra com mais profundeza e com mais de forma mais palpável aos romanos que gostavam de ver isto assim, né, que é aquele homem que dava mais trabalho. Mateus, porém, vai dizer que eram dois homens para mostrar o testemunho aos judeus. Não há contradição, então, irmãos, entre o evangelista. Existe apenas que Marcos e Lucas colocam em ênfase o homem que certamente era o mais problemático. Marcos ele vai nos mostrar também o que acontece no final, quando esse homem ele é liberto dessa possessão demoníaca e ele é comissionado a falar com a família, né? Ele se torna um daqueles que vão falar a mensagem, né? E Mateus informa aqui os sepulcros, né? Somente Mateus informa que os sepulcros onde os homens possessos viviam eram o caminho e que eles estavam furiosos e que ninguém podia passar, né? Nós vimos aqui no versículo 28, vai dizer assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então Mateus ele é o único que vai citar esse relato. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos: os evangelhos sinóticos, eles se completam. Eles são um paralelo da mesma vida de Cristo. São três, como eu já disse, três câmeras, cada um de um ângulo diferente mostrando a vida de Cristo. Então nós temos que ter o relato como um complemento do outro, não como contradição. Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus e Deus ele não é homem que minta. Ele não se contradiz e nem se arrepende. E no versículo 28, irmãos, nós vamos dar uma analisada aqui para entendermos que os demônios, eles não são ilusão, lendas ou misticismo, mas que também esses demônios, eles também têm o poder, claro que submetido à vontade de Deus e tudo que como Deus permite, mas que tem poder e tem sim, e é devastador também. Nós vamos ver aqui que no contexto Jesus desembarca no lado oriental do Mar da Galileia, território gentil de Gadara, como eu já disse aos irmãos, região de Decápolis, fronteira com Israel. Lembramos que acabou de passar por uma devastadora e avassaladora tempestade, irmãos.
Lembramos que o contexto é Jesus passava pelo Mar da Galileia, que é um lago, né? Nós vimos no estudo passado, água doce, não tão longo, mas é conhecido como mar. Ele sai da fúria do mar para a fúria dos demônios. Ele sai do contexto onde ele domina as tempestades e a natureza. E agora se depara com esses dois homens que estão possessos, estão endemoniados. Eles estão entre sepulcros, furiosos, ameaçando todos aqueles que passavam por ali. E com isso nós vamos começar a ter lições a respeito dessas possessões demoníacas, para termos a ciência de que isso não é uma lenda, muito menos o misticismo. No primeiro ponto, irmãos, nós temos que entender, perceba o que o demônio faz com o ser humano. Ele desumaniza uma pessoa. Nós vimos aqui no versículo 28 que esses homens eles estavam vivendo em sepulcros. Eles viviam longe do convívio familiar, até mesmo do convívio social. Eles viviam entre os mortos, irmãos. Um cemitério. Marcos vai nos citar que eles viviam amarrados, que eles viviam furiosos, que eles viviam, irmãos, de maneira demasiada, longe de todo o contexto e de toda a família. Não é fácil, irmãos, ter uma vida dominada pelos espíritos imundos. Não é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, viver debaixo do domínio do mundo maligno. Pessoas que são dominadas pelos prazeres mundanos, pela vida, se conformando com o mundo. Infelizmente, esses homens também estavam dessa maneira, longe do convívio familiar, longe do contexto social. Eles foram desumanizados por esses espíritos imundos. Em segundo lugar, irmãos, os demônios também eles brutalizam as pessoas. Furiosos, eles eram uma ameaça. Violentos, odiosos, eles estavam sendo um transtorno para a sociedade. No versículo 29 nós já vemos outra história. O contexto é outro. Eles estavam dentre os sepulcros a tal ponto de que ninguém passasse por aquele caminho, pois o versículo 29 muda a história. No versículo 29 vai dizer que eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Eita, irmãos. Quando Jesus chega ao outro lado, quando eles veem Jesus, eles gritam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E eles não vão dizer mais: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Em outras versões vai dizer: e viestes aqui para nos atormentar antes do tempo devido. O teólogo A.T. Robertson, quando ele diz que Jesus trata os demônios como seres reais e separam a existência deles da personalidade humana, eu concordo. Porque quando Jesus ele visualiza a situação, ele não olha para o gadareno como um demônio, mas ele olha para o gadareno como um homem que está sob influência de um demônio.
Jesus, ele sabe de duas realidades. Ele sabe que aquele homem não é ele por si só aquilo. E ele sabe que aquilo que atua nele também é algo e é real. E com esse versículo nós vemos duas verdades aqui. Primeiro é que Jesus, ele liberta homens atormentados por demônios. No contexto da época, irmãos, as pessoas acreditavam sim em demônios e como existe hoje também. As pessoas sabiam que demônios, eles eram espíritos malignos, espíritos impuros. Aqui no texto, irmãos, a palavra que é usada para esses espíritos imundos é a palavra genérica para Deus que a Bíblia usa. Nós temos que entender, irmãos, primeiro ponto, que a palavra Deus não é o nome do nosso Senhor, o nosso grande eu sou. A palavra Deus é um termo grego utilizado para uma divindade. O nosso português ele é bom de se entender isso, porque quando nós vemos Deus em minúsculo, nós sabemos que não está tratando de nosso Deus. Mas quando nós formos para o original, quando formos para o Velho Testamento ou para o Novo Testamento, que nós vemos a palavra Deus, nós temos que tomar bastante cuidado para nós termos entender o contexto aqui dizido. Porque nós sabemos que demônio ele não é um Deus, mas ele é uma divindade no sentido de espiritual, um ser espiritual que tem força e tem poder. Isso nós temos que entender. Eles são espíritos imundos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 10, versículo 1 também. Esses espíritos imundos, esses demônios, eles se opõem ao verdadeiro Deus, causam destruição às pessoas e muitas das vezes também por meio de possessão. Não é somente assim, irmãos, nós temos que entender isso. Tirar o misticismo de que as pessoas elas vivem possessas por demônios. Hoje, infelizmente, na grande maioria, e eu digo isso com muita tristeza, principalmente das igrejas reformadas, que eu digo reformadas da reforma protestante, as igrejas protestantes, elas vivem com o misticismo de dizer que tudo é por conta de uma possessão demoníaca ou de uma opressão demoníaca. Nem tudo é por isso. A maioria das vezes, as coisas que acontecem nas nossas vidas são por responsabilidade ou falta de responsabilidade, falta de prudência, falta de viver de acordo com a palavra. Mas existem possessões? Existem. Mas o texto é claro em dizer. E as pessoas sabiam disso. Naquela época, as pessoas sabiam que tudo que se opunham a Deus, que se causava destruição na vida das pessoas, e que não dependiam somente da responsabilidade, elas eram também vindas por esses espíritos imundos. Eles eram identificados como Satanás, príncipe dos demônios, Beelzebub. E Jesus sabe diferenciar o que é e o que não é. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Saber diferenciar o que é ação maligna do que é ação de responsabilidade humana. Jesus ele ora para o gadareno e ele não vê um homem sem responsabilidade. Ele vê um homem sofrendo uma possessão demoníaca. E Jesus é o libertador. Aquele demônio, aqueles espíritos imundos que estão imprimindo dor no coração daquele homem, gerando vítimas não somente como ele, mas também como aqueles que viviam ao redor dele por medo. Jesus ele liberta, porque até esses demônios eles sabem que estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles sabem que serão julgados e condenados. Perceba o texto dizendo: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo devido. Os demônios eles sabem, irmãos, que serão julgados e serão condenados.
eles temem e eles tremem diante daquele que manda no céu e na terra e no inferno. Esses demônios, eles sabem que já estão sentenciados ao juízo final. E eles, quando veem Jesus, eles rogam que não sejam atormentados antes desse dia. E aqui nos deixa claro, porque muitas das vezes quando nós lemos isso, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui nos atormentar antes do tempo devido, e nós pensamos, mas que tempo devido é esse? É para deixar claro, irmão e irmã, que os demônios, eles sabem que já perderam. Eles sabem que eles têm poder, eles têm o domínio, como a Bíblia já diz, o mundo jaz no maligno, mas jaz debaixo da autoridade de Deus, porque eles sabem que vão e já estão condenados e serão julgados. Eles temem isso, e quando veem Jesus chegando, eles falam, mas não está na hora ainda, o tempo não é o final. Pelo que nós entendemos, ainda falta um pouco. E eles rogam, por que viestes antes do tempo devido? Em segundo lugar, perceba isso, irmãos. Olha esse texto, o quanto que é lindo. O próprio espírito imundo, o próprio demônio, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Irmãos, eu vou concordar com o teólogo A.W. Pink, quando ele vai dizer que a teologia dos demônios ela é mais ortodoxa do que a teologia dos teólogos liberais. Por que eu vou dizer isso? Porque tem pessoas, irmãos, que estão desfigurando a imagem de Cristo nos nossos dias atuais. Desfigurando a divindade do nosso Senhor, daquele que o nome é reconhecido e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Muitas pessoas hoje, muitas denominações têm desfigurado o nome de Cristo no sentido de que mostrar o que Ele não é, fazendo dele, da essência de Cristo, da verdade de Cristo, misticismos, fazendo da palavra de Deus como errada, dizendo que tem que ser atualizada, falando que Cristo é aquilo que Ele não é, colocando atributos em Cristo que Ele não tem, como se Ele já não fosse suficiente Salvador, como se Ele já não fosse suficiente Deus. Esses demônios olham e dizem para Jesus, o que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Este é o maior atributo de Cristo. Ele é o Filho de Deus. E como eu disse no início, irmãos, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberalidade de hoje diz que Jesus, Ele não é tudo isso que a Bíblia fala. Que Jesus não é um carrasco, e Ele não é. Claro que não. O que a Bíblia cita é porque está fora do contexto e ela está desatualizada. Mas aqui até os próprios demônios reconhecem que esse Jesus que nós servimos é o Jesus verdadeiro. Ele é o Filho de Deus. E eles reconhecendo isso, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles reconhecendo isso, eles estão desesperados e fazem um pedido. Eles fazem um pedido desesperado, porque sabia que aquele que estava na sua frente era o Filho de Deus. Sabia que aquele que estava na frente deles era o detentor de todo o poder. A ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Que eles deviam obediência, eles creem que tremem. E esses demônios, eles fazem um pedido.
E o versículo 30 vai nos narrar o que estava acontecendo no momento exato desse diálogo que esteve aqui entre Jesus e esses espíritos imundos. Mateus vai dizer no versículo 30 que, ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E aí vem o clamor desesperado dos demônios. Então os demônios lhe rogavam: se nos expulsares, se nos expelir daqui, manda-nos para aquela manada de porcos. Irmãos, me chamou muita atenção esse fato, porque eles fazem um pedido a Jesus. Eles acabam de ver Jesus chegando, reconhecem Jesus como Filho de Deus, perguntam por que Jesus já veio. Olha, mas não está na hora do julgamento ainda. O que foi? Por que veio nos atormentar agora? E vendo Jesus, ele já fala: olha, se o Senhor vai nos expulsar, nos deixe. Perceba, irmãos, eles fazem um pedido. Eles pedem para não ser atormentados antes do tempo e para serem enviados à manada de porcos. Perceba, irmãos, a manada de porco, como nós vimos aqui, ela pastava naquela região. Como nós vimos aqui, Gadara, a vila de Gesareia, né? Dos Gesaritas, perdão. Vila de Gesara. Ela era um território gentil. E por isso aqueles porcos eram criados e comercializados. Lembre-se, irmãos, em Israel, porco é um animal impuro. Então, quando nós lemos isso aqui, nós pensamos: mas o que esses porcos estão fazendo, pastando? Porque no contexto judaico, quem pastava eram ovelhas, gados, animais, não porco. Porco era impuro. Mas aqui Gadara é o outro lado do rio, do Mar da Galileia, conhecido também como Rio de Tiberíades. É um território gentil, é outro país, é outro domínio. E por isso aqueles porcos estavam sendo criados e comercializados. E aqueles demônios pedem para continuar naquele mesmo reduto, naquele mesmo sentido. Ele fala: olha, já que vai nos expulsar, deixa-nos ficar por aqui. E em segundo lugar, é que Jesus ele concede o pedido aos demônios. Interessante, né? Porque no versículo 32 vai dizer Jesus: pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Quando Jesus ele aceita o pedido dos demônios, esses espíritos imundos eles saem imediatamente daquele homem, ou daqueles homens, como diz Mateus, né, que são 2, e entraram na manada de porcos que caíram no mar e morreram afogados. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 9, nós sabemos que se tratava de uma legião de demônios. Ou seja, nós vimos, né, no estudo do centurião, que uma legião ela é composta por 6.000 soldados. Nós sabemos também à luz de Marcos que no versículo 13 do capítulo 5 que se tratava de 2.000 porcos. Não é mais 6.000 soldados, 2.000 porcos. Se era uma legião, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Por que Jesus tem necessidade de atender? Por que Jesus somente não expulsa aqueles demônios? Primeiro ponto, irmãos. Nós temos que entender que Jesus ele está nos dando aqui um exemplo claro de que demônio não é místico, mas é real e maligno. Segundo, para mostrar que o poder devastador dos demônios também é capaz de levar à morte tanto pessoas como até animais. Levou à morte 2.000 porcos. Terceiro também, irmão, nós temos que entender que mostrar os valores distorcidos do mundo.
Por quê? Porque nós vamos ver aqui que no final as pessoas amaram mais os porcos do que as próprias pessoas que estavam possessas. E no quarto, e o mais interessante, o mais forte de tudo isso é que vai mostrar que ele é Jesus. Ele é o próprio Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. E ele tem autoridade, tanto em demônios, quanto em pessoas, quanto em natureza, quanto em doenças. Ele é o próprio Deus. Ele é quem tem autoridade. Ele fala onde os demônios podem ficar, ou se eles têm que sair, ou para onde ele vai os mandar. É Deus, é o nosso Senhor que decide tudo. O mundo jaz no maligno, mas o Criador é o próprio Deus. É Ele em que estipula as regras. É Ele em quem permite tudo, de acordo com a sua própria vontade. Ele é Jesus. Ele é o grande eu sou. E como eu disse aqui, as pessoas elas têm mais amor aos bens do que as próprias pessoas, os seus próprios próximos. Como diz lá em João, e serão conhecidos meus discípulos aquele que amar uns aos outros. E nisto conhecerão os meus discípulos, amando uns aos outros. E no versículo 33 e 34, nós vamos ver que as pessoas aqui, elas rejeitam, elas não querem saber do que aconteceu com os gadarenos aqui, no contexto. Eles não querem saber o que estava acontecendo com aqueles dois homens. Eles estão preocupados com seus bens. No versículo 33 e 34 vai dizer: pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo. Nós vimos aqui o versículo 32, né? E o versículo 33 vai dizer: fugiram os porqueiros, porque os porcos estavam pastando, né? Então tinham pessoas que estavam cuidando daqueles porcos. E quando esses porqueiros, como diz Mateus, né, na versão da Ara, Almeida Revista Atualizada, né, na versão que eu li, na versão King James, vai dizer: aqueles que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Olha a atitude das pessoas, irmãos. Versículo 34. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, pasmem, e quando viram Jesus, pediram para que se retirasse da sua região. Estranho, né, irmãos? Como assim? Como que as pessoas não têm piedade daqueles homens? Por que aquelas pessoas são melindrosas ao ponto de estarem mais preocupadas com aqueles porcos que eram posse? Mateus vai nos dizer, aqueles dois homens eles estavam dentre tumbas, dentre túmulos, vivendo à margem da sociedade, longe do convívio social da família. Eles eram perigosos. Ninguém passava por ali. Como que você quer comparar o valor de um monte de porcos a dois seres humanos, cujo são feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme a imagem e conforme a semelhança? Aqui nesse contexto são porcos, irmãos, mas tem sido muito pior hoje em dia. As pessoas têm valorizado muito mais as coisas ínfimas da vida do que o seu próprio irmão e o seu próximo. Mateus aqui ele não vai nos informar sobre o estado desses dois endemoniados quando Jesus os liberta. Como Marcos, né, vai nos narrar que Jesus
chamam-os para o acompanhar e contar tudo o que eles tinham feito, Mateus não vai dizer. Mateus vai nos destacar aqui a fuga daqueles homens que cuidavam dos porcos para a cidade. O relato que aqueles homens fazem sobre a queda dos porcos, a precipitação dos porcos no mar, a destruição dos porcos, como algo, uma perca material gigantesca, aquém daqueles homens que estavam no túmulo. Falam também da libertação dos homens? Sim, falam. Mas a gente vê qual é a ênfase que esses homens dão, porque a cidade toda sai para se encontrar com Jesus. Sai alegre, irmãos? Não. Eles não saem para adorá-lo, nem mesmo para se alegrar com a libertação daqueles homens que estavam endemoniados, possessos, agressivos, atormentados, vivendo longe de tudo e de todos. Mas aquela situação, aquilo que aconteceu com os porcos, gera revolta nas pessoas ao ponto de que elas vão rogar para que Jesus se retire da terra deles. As pessoas, elas não vão adorar a Jesus pelo milagre que faz com aquele próximo, aqueles homens que são da própria região, que com certeza são conhecidos por eles. Mas eles rogam para que Jesus vá embora, porque aqueles porcos morreram. E isso nos ensina lições, irmãos, importantes. A primeira lição é que o perigo de nós valorizarmos mais os bens, os porcos aqui no contexto, do que os homens. Por quê? Os gadarenos aqui, irmãos, eles não se alegraram com a libertação desses dois homens, mas eles se entristeceram pela perca dos porcos. Para eles, os porcos valiam mais do que as pessoas. O teólogo Tasker vai dizer que em todos os séculos, desde então, o mundo, aqueles que são conformes ao mundo, têm recusado Jesus, porque preferem os porcos. Claro que o porco aqui é usado no sentido figurado, para várias outras coisas que as pessoas põem à frente de Jesus. O mundo, ele tem recusado Jesus por muito pouco, por nada, porque Jesus, ele é tudo. O perigo de rejeitar o único que pode nos dar esperança, irmãos. Esse é o segundo ponto. O perigo de rejeitar aquele que nos pode dar esperança, e ele é o único que dá a verdadeira esperança, a verdadeira paz. Os gadarenos, eles não foram atrás de Jesus rogando que eles ficassem ali. Não. Lembre daquela passagem que os dois caminhantes que vão à estrada de Emaús e se encontram com Jesus e rogam para que Jesus fique com eles. Fique aqui, fique conosco. Não. Eles rogam para que Jesus se retire da terra deles. Irmãos, eles perderam uma grande oportunidade de serem visitados pela graça, de serem visitados pela salvação de Deus, de serem surpreendidos com a graça e a dádiva da vida. Eles preferem os porcos àquele que dá esperança. Eles valorizam os porcos a seu próximo. E com isso nós temos que entender que essa também é a nossa realidade. O egoísmo humano, ele está em alta na sua expressão mais concreta. O mundo, ele não se importa com o fato de que pessoas têm sido atormentadas. Não. Eles querem ganhar. Eles se preocupam com tudo menos com a verdade de Deus. Eles se preocupam com tudo
menos com o seu próximo que tem sido atormentado pela falta de informação ou pela desinformação, pela ignorância ou até pela informação mentirosa, como é a desinformação. Muitos que têm a responsabilidade de amar, de ser cristão, que se dizem cristãos, estão mais preocupados com outras situações, com os porcos da vida, como diz o texto, do que com o próprio irmão. Eles decidem que Jesus tem que abandonar o território dele. Muitas pessoas são assim, irmãos. Eles não se importam que o resto do mundo exploda, mas que eles estando bem, conservando seus bens e a sua comodidade, isso é o que importa. A gente pode pensar, mas são duros, né? São duros demais. Esses corações desses homens são muito duros. Irmãos, esses homens somos nós. Somos eu e você, sem Cristo. Essas pessoas de Gadara, da vila de Gesara, não é diferente de mim e de você, sem a graça de Cristo, sem a fé que vem de Deus, sem o chamado de Cristo, que é irresistível. A dureza do coração deles é porque Deus não colocou um de carne. Então, se eu e você está aqui hoje, nesta tarde, seja grato a Deus. Que sejamos vigilantes, que nós mantenhamos uma atitude de vigilância que é necessário para que nós não cairmos nessas atitudes também. Onde muitas vezes negamos a Cristo aquém das pessoas que necessitam de Cristo, aquém daqueles que são oprimidos, importando-nos com coisas muito ínfimas, como os porcos aqui citados. Muitas das vezes ajudar aos outros nos implica em renunciar privilégios. E muitas das vezes nós não temos feito isso. E Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer isto. As palavras dele são estas: essa é uma rara ocorrência de uma cidade inteira encontrando Jesus. Essa cidade foi unânime em seu apelo a ele. Mas infelizmente foi uma unanimidade má. Aqui uma cidade inteira estava em oração, rogando contra a sua própria bênção. Lembre-se, irmãos, pense em Jesus chegando do outro lado da margem, curando as piores das doenças. E mesmo assim, sendo compelido a se afastar deles. As piores da doença, porque esses são espíritos malignos. Mas mesmo assim o povo roga para que Jesus se afaste deles. Aquele povo estava querendo estar longe do único e glorioso que podia abençoá-los. Foi uma oração horrível, não foi, irmãos? Mas foi atendida também. Jesus saiu dali. Jesus não forçou ser companhia de ninguém. Ou ele é a pedra de esquina angular, ou ele é a pedra, que os construtores rejeitavam. Com isso, irmãos, nós finalizamos o capítulo 8. Vimos no capítulo 8 vários atos de Cristo. A cura do leproso, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, outras curas. Jesus mostrando que para segui-lo não é algo fácil. Jesus acalmando uma tempestade. E Jesus também curando esses dois endemoniados gadarenos da vila de Gesara.
Jesus ele tem a capacidade, irmãos, de qualquer coisa que esteja debaixo da vontade dele. Nós temos uma responsabilidade de entendermos que Cristo faz o que ele quer e na hora que ele quer. Porque tudo está debaixo da tua vontade e do controle dele. Nós vimos aqui que até os demônios reconhecem ele como Filho de Deus e sabem da autoridade dele. E muitos de nós temos deixado aquém essa responsabilidade de reconhecer Cristo como Filho de Deus e de dar a ele toda a glória e dar a ele todo o mérito pelo qual nós estamos debaixo da mão dele. Nós temos um privilégio, irmãos, de ser alcançados pela graça de Cristo, de termos um coração novo, de não nos conformarmos com esse mundo, diferentemente dessas pessoas aqui de Gadara, que rogaram para que ele fosse embora. Nós rogamos para que ele fique conosco, mas não porque eu e você somos bons, mas é porque a fé que nós temos vem dele, porque se não fosse isso, estaríamos perdidos também. Então vamos orar. Hoje um estudo bastante sucinto, mas importantíssimo, porque assim finalizamos o capítulo 8. E na semana que vem entraremos no capítulo 9 com mais milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, misericordioso, como somos gratos a Ti, Pai, por esta palavra. Como somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de Te adorar, de bendizer o Teu nome, de estar debaixo da graça, da Tua grandiosa graça, que não é nosso mérito, para que não nos vangloriemos, que vem de Ti, Pai, que é Teu dom, que sem mérito algum o Senhor deu a cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Deus, obrigado por essa palavra. Venha-nos, Pai, nos fundamentar, abrir nossas mentes, nos dar ânimo, Pai, para que possamos orar a Ti com intimidade, com amor, rogando para que esteja conosco todos os dias, nos libertando de todo laço do inimigo, de todo mal, a vocação e a dádiva da vida, rogando, Pai, a Tua palavra, a verdade. Pai, eu não sei sobre a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo aí, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é o Deus onisciente. Seja feita a Tua vontade, como sempre é feito. E os Teus conselhos que estão sempre de pé, como diz Isaías 46:9. Porque o Senhor é o único. O Senhor é o único Deus e não há outro como a Ti. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.